O ambiente, ele importa muito durante o processo de emagrecimento, tá? E quando você vive num ambiente obesogênico, esse processo ele pode ser muito mais desafiador. E quando eu falo de ambiente obesogênico, é um ambiente onde as pessoas elas têm comportamento, elas têm a mentalidade, né, que levam à obesidade e elas comem, elas se alimentam de comidas que, né, engordam muito. Então, é uma série de fatores. É o comportamento, são os hábitos, o sedentarismo, a falta de atividade física, o estilo de vida da pessoa, literalmente, né? O que ela come, o que ela bebe, tudo isso influencia no ambiente obesogênico. Principalmente o que ela fala, né? Porque às vezes, quando a gente começa uma dieta, aparece um monte de pessoas que a gente convive no trabalho, os nossos amigos mais próximos, a nossa família falando: ah, vai fazer dieta de novo, ah, come só um pouquinho, é só hoje. E aí aparece mil e uma festa, mil e um aniversário, mil e uma comemoração para te dizer que é só um pouquinho, que é só hoje e amanhã tá tudo certo, tá? E antes da gente começar a falar de fato sobre o ambiente obesogênico, eu quero te falar que para você emagrecer, você não precisa cortar carboidrato, não precisa deixar de comer pão, arroz, tá? Não precisa deixar de comer chocolate. Você só precisa comer nas quantidades certas para a tua necessidade hoje, tá? E balancear os macronutrientes. Não dá para viver de doce, não dá para viver de macarrão, não dá para viver de pizza, tá? Mas a gente consegue sim comer tudo isso de forma equilibrada, mas não dá para também viver fazendo refeição livre, né? Tem algumas coisas que a gente consegue inserir no dia a dia, como pão, arroz, macarrão, chocolate, um doce de leite, tá? Mas tem coisas que a gente vai precisar realmente deixar para aqueles dias especiais, aqueles dias que a gente quer fazer uma refeição livre, tá? Então eu, por exemplo, como eu tenho uma família muito grande, né? E eu vivi a minha vida toda em um ambiente obesogênico, e a gente ama comemorar os aniversários, né? Sou eu e mais três irmãos, e aí eu tenho dois filhos, a minha irmã tem dois filhos, e a minha mãe, ela tem 11 irmãos, o meu pai tem mais de 20 irmãos, então, eu tenho muito primo, né? Enfim, primo de primeiro, segundo, terceiro grau. Então, a gente sempre comemora muito. Então, eu deixo para fazer as minhas refeições livres exatamente nesses ambientes, né? Que eu como sem culpa e eu também não preciso estar ouvindo, né? Mil e uma coisa. Mas já teve época de acontecer algum evento, às vezes eu escolho não comer naquele dia, naquele evento, porque a gente aprende a fazer essas escolhas de forma bem tranquila, tá? Com o tempo. A gente aprende a dizer não sem culpa. E para mim foi tudo bem, né? Só que depois que eu engordei, isso também se tornou um desafio para mim, porque eu passei a viver uma vida que eu não tinha antes, né? A minha vida antes era sair de casa 4 e pouco da manhã e voltar 11 e pouco da noite. Passar o dia, saía de casa para dar aula, né, de step na academia. Eu saía da academia e entrava na faculdade 8 horas, ficava na faculdade até às 17 e voltava para academia e ficava na academia até às 22. Então, sábado e domingo, quando eu não estava dando aula, eu estava em corrida de rua, eu estava arbitrando, eu estava fazendo curso. Então, eu ia treinar, eu ia correr na praia. Então, sempre eu estava, né, ali num ambiente que não era obesogênico. Então, quando eu parei tudo isso, né, que foi quando meu filho nasceu, que eu resolvi ficar em casa cuidando dele, eu comecei a viver, né, num ambiente que eu cresci, que era um ambiente obesogênico. Então eu tenho muita experiência, né? Tenho muito lugar de fala em relação a ter vivido isso, e o fato de eu ter vivido isso me tornou exatamente a profissional que eu sou hoje, né? Com muito mais sensibilidade de entender exatamente o que uma pessoa obesa ela passa durante esse processo, tá? Então aqui a gente vai falar uma aula sobre ambiente obesogênico, mas é sem preconceito, é sem rótulo, é sem mimimi, tá? Então se você é a pessoa do mimimi, essa aula não é para você. A gente vai falar de vida real, de coisas que acontecem na realidade, tá? E quando a gente fala de ambiente obesogênico, a gente sempre lembra de pessoas que a gente convive. Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos familiares, né, os nossos amigos do trabalho, que muita gente trabalha no ambiente obesogênico. Tem muita gente que diz que tem dificuldade de seguir a dieta, porque no trabalho as pessoas, né,
se junta para comprar alguma gordice, comer alguma besteira. E tudo isso realmente acontece, né? Cada pessoa ela vai ter a sua dificuldade. Tem gente que vai encontrar dificuldade no trabalho, tem gente que o trabalho já é um local não obesogênico, né? Tem gente que vai encontrar dificuldade em casa ou na casa de familiares, tá? Então, assim, cada um vai ter a sua dificuldade e tudo que eu vou falar hoje é só você adequar para a sua realidade, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E a gente transformar esse ambiente obesogênico que a gente vive faz total diferença. Tanto para a gente emagrecer com mais saúde, tá? Porque a nossa mentalidade, ela conta muito no processo de emagrecimento. Se você não tá com a mentalidade forte, se você não tá preparado, porque o emagrecimento primeiro acontece aqui. E não é só querer, né? Porque querer eu acredito que todo mundo quer. Eu, Raíza, por viver 37 quilos acima do peso durante muitos anos e por também conhecer o outro lado da moeda, né, que é uma pessoa que não era obesa, que corria, que praticava 1001 atividade física, eu não acredito que uma pessoa engorde muito e nunca queira emagrecer. Eu acredito que emagrecer todo mundo quer, mas às vezes a gente não consegue, às vezes a gente não tem a ferramenta, não tá com a mentalidade ajustada, preparada, o ambiente não ajuda. Então é por isso que eu vou falar muito forte de ambiente obesogênico, porque é algo que influencia muito, tá? O ambiente, ele molda os nossos hábitos. E os hábitos são o que constituem, né, o nosso resultado. Se você não mudar os seus hábitos, você não vai ter resultado. Então, se você não mudar o seu ambiente, você não vai mudar os seus hábitos, né? Vai ser muito mais difícil. Tem gente que consegue, sim, consegue por um tempo e depois chuta o balde e volta tudo de novo, tá? Então, quando a gente fala de ambiente obesogênico, que a gente lembra de alguém, é porque a minha mãe, ela faz comidas deliciosas, né? Eu moro com ela ou quando eu vou na casa dela, ela faz 1001 comida e eu me acabo de comer. Se você não viu a aula de gatilho mental, é importante que você veja essa aula, tá? Uma das primeiras aqui do canal e é uma aula que vai te ajudar muito a identificar os teus gatilhos mentais. Então, pode ser que tu lembre de algum amigo do trabalho, pode ser que tu lembre do teu marido ou da tua esposa, né? Só que quando a gente fala de ambiente obesogênico, a gente tem que olhar também para nós. Por quê? Aquilo que não tem remédio, remediado está. E é muito difícil a gente mudar o outro se a gente não consegue mudar, né? Nem a nós mesmos. E por que eu tô falando isso? Já que eu tô falando de ambiente, ambiente é algo externo e eu tô falando agora de mudar, né? Internamente. Porque muitas vezes a gente que cria esse ambiente obesogênico, né? E eu tô falando isso pra você porque eu já criei um ambiente obesogênico na minha casa sem perceber, tá? Então, nós que trabalhamos, que temos poder de compra, né? Que por mais, né, que a esposa às vezes não trabalha, porque tá cuidando da casa, dos filhos e tudo mais, mas vocês têm que entender que você também tem uma participação ali nas responsabilidades familiares, né? O fato de você não estar trabalhando fora não quer dizer que o dinheiro que seu marido ganha não é seu, tá? Então você também, né, participa dessa conversa quando eu falo de poder de compra, principalmente se é você que faz as compras, se é você que vai no supermercado, se é você que faz a lista e o seu marido vai, se é você que cozinha as comidas, né, da sua casa. Então, é importante você olhar para dentro de si e perceber se o ambiente obesogênico que você vive hoje não é você que está criando. Será que se você mudasse algumas coisas, esse ambiente ele não ia melhorar? Ele não ia progredir com o tempo? E quando eu falo de mudar, eu não falo de mudar radicalmente, tá? Não adianta você querer pegar uma pessoa que come todo dia lasanha no jantar, que come pizza, que come sanduíche, hambúrguer, fritura, doce, sorvete, açaí, e você querer que ela coma todo dia batata doce ou ovo cozido. Não adianta, tá? E é por isso que existe um trabalho de consultoria, né, individual, para a gente poder fazer isso, né, aos poucos, certo? Você vai incluindo ali algumas coisas, fazendo algumas trocas, e quando a pessoa menos percebe, ela já está super saudável. Só que para isso precisa existir um plano, obviamente. Então, veja
se esse ambiente obesogênico, quem tá criando não é você, antes de você culpar os outros, tá? Então, assim, eu cresci em um ambiente obesogênico, tá? Antes de mim, o meu irmão, que ele começou a cursar nutrição, na época que eu estava cursando educação física, eu não lembro, mas eu lembro que ele cursou nutrição e ele era atleta e ele sempre teve essa preocupação de pedir para minha mãe não fazer certas coisas. Então a minha mãe ela começou a mudar a forma de cozinhar, a forma de preparar os alimentos que ela comprava, com o primeiro incentivo que foi do meu irmão mais velho. E eu sou a terceira, né? Então a minha irmã, ela nunca foi ligada muito nisso, sempre foi obesa, né? E quando foi a minha vez, né, de ter poder de compra, que eu já trabalhava, eu comprava as coisas na minha dieta, eu também fui falando algumas coisas para minha mãe, mãe, não faz isso, não faz aquilo. Eu comprava também algumas coisas, como meu irmão comprava, então a gente foi meio que incentivando, a gente foi transformando, né, aquele ambiente ao longo dos anos. E hoje, quando eu paro para olhar os hábitos, né, familiares lá da minha mãe hoje, comparado a 15 anos atrás, é totalmente diferente. Totalmente diferente. A minha mãe tem o hábito de fazer salada, ela tem o hábito de cozinhar feijão todo dia, né? Que isso ela já tinha, mas ela gostava muito de cozinhar feijão com 300 milhões de coisa dentro. Ela comprava muito mais açúcar, né? Ela usava quinó, sazon, ela usava muito creme de leite. Nas comidas, creme de leite, queijo, ela botava tudo que tinha, sabe? Assim, tudo na forma do exagero. E ela gostava de fazer uma comida bem diferente todo dia. Um macarrão com bastante molho, lasanha e torta e tudo por aí vai. Então ela sempre gostou muito de cozinhar e quando eu vejo isso, eu vi que ela mudou com o nosso incentivo. Então, o meu irmão e eu, a gente foi fator, né, de mudar o ambiente ali, né, da minha casa, da minha família, enquanto a gente morava lá, né. Obviamente, muitas coisas continuaram, mas quando você não tá dentro, o negócio vai desandando. E hoje eu vejo exatamente isso, né. Na época que eu tinha academia, que eu morava com a minha mãe e eu tinha academia, só que eu não treinava era o meu pai, mas ele treinava em casa, né, ele tinha os halter dele lá e ele fazia exercício em casa. Então todo mundo praticava atividade física, né. Hoje em dia não mais. Então eu percebo que o fato de eu ter me afastado também prejudicou um pouco esse ambiente, né. O ambiente ele não é tão 100%, não era 100%, mas não é tão bom como antigamente. Então eu tô dando esse exemplo para vocês da vida real que isso acontece, né. Eu tô falando de quando eu morava com a minha mãe, que eu era solteira e blá blá blá. Só que na nossa casa, quando a gente tá casado, que tem filho, que o meu filho só quer comer biscoito recheado, meu filho só quer comer pão, meu filho não come fruta, meu filho não come verdura. Então esse ambiente quem tá criando é você, né, o seu marido, a sua família. Então você precisa avaliar isso. Então, quando a gente começa a corrigir isso, que não é da noite para o dia, como eu falei, você precisa começar fazendo boas escolhas, né? Que é exatamente isso que as alunas, tanto do Mente Magra, que é um acompanhamento trimestral, como as alunas do Desafio 21 Dias, elas percebem que elas começam a fazer boas escolhas. Que às vezes elas até já tinham os alimentos em casa, só que muitas vezes elas tinham o hábito de comprar, mas estragava, elas não comiam na quantidade certa, elas não sabiam substituir o que pelo que, entende? Não conhecia o que era uma proteína, um carboidrato, uma gordura, o que eu tinha que comer em qual quantidade. Então, tudo isso elas foram aprendendo, né, aos poucos. Então, consequentemente, o ambiente ele vai mudando, porque muitas delas relatam que o marido começa a se alimentar melhor, os filhos começam a se alimentar melhor. Então você é a influência. E o que eu quero chegar, onde eu quero chegar é o seguinte: não deixem que as pessoas que são obesas, que têm uns hábitos ruins, te influenciem. Seja influência para elas, entende? Por isso que eu falei da historinha da minha casa, né? Que foi uma história que aconteceu real, na vida real, durante ao longo dos anos. Então, eu não deixei que eles me influenciassem. Eu fui a influência para eles. Só que quando eu vim para minha casa, que os meus filhos eram uma PLV, que eu comecei a descontar as minhas emoções na comida, eu virei a má influência do meu ambiente, certo?
Então a gente precisa avaliar isso, porque nem tudo é culpa do outro, tá? Eu não posso jogar a culpa hoje de estar 37, hoje eu não tô mais 37 quilos, né? Mas Deus me livre. Mas eu não posso jogar a culpa de ter engordado 37 quilos, né? No, exclusivamente nas pessoas que estavam ao meu redor, porque eu mesmo que criei esse ambiente obesogênico, tá? Então, o ambiente obesogênico não é só os outros, porque é muito fácil você culpar os outros. Ah, é porque meu marido todo dia chega em casa com um salgado, com um bolo, com um sanduíche, com refrigerante, e eu não consigo resistir. É muito fácil você culpar o seu marido. Só que quando chega na sua vez de fazer uma comidinha saudável, de fazer boas escolhas, de seguir o que está no plano alimentar, que muitas vezes, né, tem muitas alunas que o marido paga a consultoria ou o acompanhamento trimestral do Mente Magra, paga o desafio 21 dias e quando chega na hora dela se organizar para cozinhar, ela não faz, mas bota a culpa no pobre do marido, né? Então, assim, eu sei que cada um tem a sua realidade, tá? Não tô dizendo que os maridos são maravilhosos e que não comem porcaria para incentivar a gente, porque comem, que eu sei. Só que a gente também tem que fazer a nossa parte e não deixar que só eles nos influenciem de forma negativa. A gente precisa influenciar eles, né, de forma positiva. E outro ponto que eu quero que você tenha bem claro na sua mente, porque quando eu falo de ambiente obesogênico, não é para você sair xingando todo mundo da tua família, porque eles estão te oferecendo sorvete, porque eles estão fazendo bolo, estão fazendo brigadeiro de colher, enfim, não. Não é para fazer isso. Porque quando eles sabem que tu começou uma dieta, que eles começam a te oferecer milhões de coisas que amanhã tu volta pra dieta, né? Eles não fazem isso para te prejudicar. Ah, eu vou sabotar a fulana, porque a fulana, ela não pode emagrecer. Não, eles não querem isso, tá? Eles querem realmente que tu emagreça. Eles querem te ver bem. Só que na cabeça deles, no subconsciente deles, você fazer uma dieta é puro sofrimento, porque antigamente as pessoas faziam muitas dietas malucas, dietas restritas, loucuras demais. Então era muito sofrido. Então na cabeça, principalmente das pessoas mais velhas, é muito sofrimento fazer uma dieta. Então ela quer, de forma inconsciente, te livrar daquele sofrimento. Então, tua mãe te ama, o teu pai te ama, os teus primos, teus tios, teus amigos te amam. Então, de forma inconsciente, é que eles querem te dar um chocolatinho para te agradar. Eles querem te oferecer algo que eles sabem que tu gosta muito. Então, eles passam em frente à padaria e vê aquele doce que você ama. Então, eles vão fazer o quê? Levar para ti. Porque é só um pouquinho e não faz mal. E acredite, eles não fazem isso de propósito. Não precisa você xingar todo mundo, não precisa você ficar com raiva, tá? Das pessoas. Porque eles fazem isso porque no subconsciente deles você está em sofrimento. Então, o que é que você precisa fazer para poder, né, tirar toda essa trava, né? Dizer que emagrecimento é sofrer, porque não é, porque a gente fica muito melhor, muito mais feliz. Essa autoestima da gente fica lá em cima, né? As roupas começam a caber, a gente começa a ter mais brilho no olho, a gente quer estudar, quer fazer uma faculdade, quer melhorar no trabalho, fica muito melhor com o marido, a libido aumenta, pensa até em ter outros meninos, esquece até do cansaço dos meninos, tá? Então a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente ama que a dieta, ela não é sofrimento, que a dieta ela não é restrita. Então, para você mostrar isso, você pode fazer exatamente o que eu falei lá no início, de fazer a sua dietinha 100%, escolher as suas refeições livres de forma consciente, quando você estiver em momentos de família, né? E influenciar a sua família de forma positiva. Então, assim, quando tem alguma atividade na escola dos meninos que tem que levar comida, eu sempre faço, sempre. Mesmo que eu fique de madrugada fazendo ou que eu acorde mais cedo para fazer, eu sempre faço. Porque é uma forma de eu mandar algo que foi preparado por mim, né, com todo amor e carinho no mundo, que eu sei que os meus filhos vão amar, porque eles amam a minha comida, e é algo mais saudável, porque mesmo que eu faça um bolo de cenoura com açúcar, é um bolo mais saudável do que comprado numa padaria, entende? Então, por mais que eu faça um pão recheado ali com frango e requeijão, é muito saudável, muito mais saudável do que eu ir numa padaria e comprar qualquer salgadinho e enviar.
eu fazia um suco de fruta natural, que leva ali 5 minutos. É muito mais saudável do que eu comprar uma polpa ou comprar um suco de aqueles sucos prontos, né, que nem suco é, só falta o gás para virar refrigerante, e enviar. E aí ontem, eu sabia que ia ter piquenique, mas a diretora da escola, ela não enviou o que a gente precisaria mandar. E 2 dias antes eu perguntei, porque eu não tenho o hábito de ir no supermercado, apesar eu treino numa academia que é em cima de um supermercado, mas eu não entro lá todo dia. Eu só vou no supermercado uma vez na semana. Se faltar alguma coisa, eu vou anotando, e se faltar, vai ficar faltando, né. Porque se eu for no supermercado todo dia, eu não faço nada da minha vida. A gente precisa ir organizando o nosso tempo. E depois, quando eu for falar de produtividade, eu posso explicar um pouco melhor isso para vocês, mas a gente super se acostuma. Então, eu ia no supermercado na segunda, mandei mensagem para ela, o que era para levar, e ela simplesmente não me respondeu, né? Porque eu acho que nem ela sabia. E aí, quando foi ontem à noite, 9 horas da noite, né? Que os meninos já estão dormindo, que eu já não faço mais nada de casa, de nada, que eu vou ler, que eu vou me preparar para dormir também, tomar banho, ler, passar hidratante, essas coisas. Ela mandou uma mensagem com uma lista de coisas que a gente podia escolher e enviar. Aí eu, não, ok, vai dar certo, porque eu vou acordar às 5 horas da manhã, vou bater um bolinho super rápido e vou enviar. Ou eu faço na forma grande, ou eu faço na Cupcake Maker, que assa mais rápido. E o bolo grande ele ia demorar quase 1 hora no forno. Só que quando eu acordei, não tinha ovo, porque o marido ele comprou ovo toda quarta-feira, né? E ele não comprou ovo. Então eu tive que ir numa padaria, comprar bolo, comprei até um bolo de cenoura, porque eu acho mais saudável, né? Comprei bolo de cenoura e comprei biscoitos de polvilho para enviar. E aí, quando a gente pensa nisso, né, de influenciar as pessoas positivamente, é exatamente por isso que eu tô contando essa história. Por quê? Porque eu poderia, como, né, tiveram mães que enviaram um bolo com cobertura de chocolate, as crianças gostam, ok, mas eu não enviaria para lanche jamais, tá? Eu deixo para os momentos especiais. Tem mães que enviam biscoito wafer para a criança merendar. E várias outras coisas que eu não consigo, que eu vivo numa bolha, né? Então eu não consigo nem imaginar. Então a minha maneira de contribuir foi o quê? Comprando um bolo de cenoura e os biscoitos de polvilho, porque é algo muito mais saudável, né? Mais natural do que enviar qualquer outra besteirada que tivesse. Então a gente precisa pensar nisso, nessas boas escolhas, né, de um ambiente obesogênico, em vários momentos da nossa vida, principalmente quando a gente tem filho, né? Quando é para fazer lanche coletivo, essas coisas. Então, o ambiente obesogênico, ele influencia muito. Se você vive num ambiente obesogênico, é muito difícil que você consiga fazer uma dieta e consiga terminar essa dieta todos os dias. Geralmente você começa, aí vai até a hora do almoço. Quando é no lanche da tarde, no jantar, amanhã eu volto. E aí no outro dia o ciclo ele se repete. Então, faz isso que eu tô te falando. Verifica quem tá tornando esse ambiente obesogênico. Se é você, se são as pessoas ao seu redor. E ao invés de elas te influenciarem, você influencia elas de forma positiva. Só que não é aquela chatice, né? Não é chatice. É você ir fazendo receitas, é você comprar coisas mais saudáveis e levar para os ambientes, né? Por exemplo, poderia levar, por exemplo, um sorvete, né? Que a minha mãe, inclusive, está fazendo muito isso. Se chegar a visita lá na casa dela sem avisar, ela sempre vai oferecer isso. Sorvete de fruta, banana com morango congelado. Ela pega a banana e a banana e o morango congelado, bate no processador. Gente, vira um sorvete delicioso. Meus filhos amam. Então, isso é uma forma também, tipo, vai almoço em família. Você pode levar um sorvete desse. Nunca vi ninguém comer e dizer, isso é horrível. De maracujá. Você pode fazer, inclusive, um mousse, né? Saudável. Com maracujá, com banana e morango. Pode colocar leite em pó desnatado, se você quiser. Ou um whey protein, se você não quiser gastar whey, né? Você pode usar leite em pó, tá? Pode usar um creme de leite levíssimo. Então, pode usar iogurte natural. Gente, fica muito bom, sem açúcar. Então, são maneiras que você vai influenciando e com o tempo você vai vendo que ao invés das pessoas elas te atacarem e elas quererem a todo custo que você fure a sua dieta, transformando aquilo muito mais difícil,
você vai tornando ali todo mundo influenciado, né, por você. E aí, quando a gente fala não, de ambiente obesogênico, vem muitas camadas, né? Não é só comida, são os hábitos, né? Porque o ambiente, ele molda os nossos hábitos. Muitas pessoas cresceram sem fazer nenhuma atividade física. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E eu fui uma delas. A minha sorte é que eu fui uma criança criada no interior. Então a gente brincava, a gente corria muito, a gente subia em árvore, pulava cerca, a gente colhia fruto nas árvores, comia muita fruta de época, a gente brincava de bila, soltava pipa, andava de bicicleta, andava muito a pé. Porque na minha época a gente só andava de carro se fosse para algum canto e tinha que agendar, né? Enfim. E, tipo, a gente andava muito, muito a pé. Então, eu não fui uma criança 100% sedentária por conta disso. Mas a minha adolescência, dos 13, que quando eu vim morar em Fortaleza, até os 15, que foi quando eu comecei na academia, foram 2 anos de puro sedentarismo, tá? Então, assim, é algo que eu já não influencio os meus filhos, né, nessa negatividade. Os meus filhos, eles já são influenciados desde pequenininho, desde bebezinho, a brincar, correr, saltar, pular, treinar, fazer abdominal, flexão, enfim, né? E o Aquiles, ele faz jiu-jitsu já há 1 ano e meio, já vai pegar a segunda faixa dele. E o Apolo é doido para fazer também, só que ainda não tá na idade, tem que esperar completar os 4 anos. Mas a gente leva eles para andar de bicicleta, a gente corre com eles, a gente caminha. Então, assim, eu já influencio eles, né, da melhor maneira que eu posso. Porque claro que eles não vão ter uma infância parecida com a minha, assim, igual, né? Mas vai ter mais ou menos ali parecido. Porque eu já não quero passar esse ciclo que veio, né, da minha infância para eles. Porque na minha infância eu fui uma criança, não fui uma criança obesa por conta disso, né, que eu me exercitava muito. Mas eu fui uma criança que comia muito, que comia a quantidade que eu queria, que não tinha limites. Né? Eu não tinha limite, não fui criada tendo limites com a comida. Então esse ciclo eu já quebrei com os meus filhos, né? Mesmo eles não tendo conhecido uma mãe magra, eu consegui quebrar isso, né? Por conta dos hábitos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.